Olá, galera, tudo bem? Deixa eu me apresentar para vocês. Eu sou o professor Felipe Lins, sou professor de Geografia da Unidade Vila da Penha, sou professor da Rede Miguel Couto já há quase 10 anos e agora eu estou aplicando aqui um pouco do meu conhecimento com vocês voltado para o oitavo ano. Nas primeiras 4 aulas eu trabalhei com o sétimo ano, agora eu vou trabalhar com o oitavo ano e com o nono ano, tranquilo? É um prazer muito grande estar trabalhando com vocês nesse período de quarentena, estar podendo entrar na casa de vocês e levar um pouquinho de conteúdo da geografia, beleza? Eu sei que vocês estão em casa, estão se cuidando, estão fazendo o dever de casa e estão também estudando, beleza? Então eu espero que vocês aprendam muito com essa aula. Ela está dividida em tópicos. E para que eu dividi essa aula em tópicos? Para que vocês pudessem pausar essa aula e anotar o conteúdo que está sendo trabalhado, beleza? Porque eu sei que vocês nem sempre têm o hábito de copiar o que eu estou falando em sala de aula e, consequentemente, vocês também não estariam copiando tudo que eu estiver falando aqui na nossa aula. Então, nós temos alguns tópicos para vocês irem pausando esse vídeo ao final do primeiro momento que vocês estejam assistindo ele, para que vocês tenham todo esse conteúdo no caderno de vocês, beleza? Para contextualizar, a gente vai estar trabalhando com vocês o conteúdo que está na nossa apostila 2, parte 2, unidade 4, que fala sobre a formação do espaço geográfico da América Latina, hibridez cultural. Se você reparar aqui no início, eu estou dividindo essa hibridez cultural em duas fases. Primeiro, as influências externas e, posteriormente, os problemas de integração. Eu vou trazer para vocês os principais aspectos. Eu não vou trabalhar todos os aspectos porque seriam diversas aulas, mas a gente vai estar dando ênfase nos principais aspectos relacionados a essa hibridez cultural, relacionada à influência externa e aos problemas de integração do continente latino-americano. Beleza? Inicialmente, eu vou estar fazendo com vocês aqui um raciocínio lá da nossa ocupação, chegando até mesmo antes da nossa ocupação. Presta atenção. Você sabe que os europeus colonizaram o continente americano, chegaram no final do século XV e a partir do século XVI eles colonizam o continente americano. Todo ele, da América do Norte até a América do Sul. Porém, quando os europeus chegam à América, às Américas, nós tínhamos povos que já habitavam o continente americano. Esses são os povos chamados de pré-colombianos. Nós temos 3 povos em destaque chamados de povos pré-colombianos, que são os incas, os maias e os astecas. Em história, vocês também vão estudar os povos pré-colombianos. Então, eu não vou aprofundar muito esse conteúdo. Eu vou dar um panorama geral para vocês, contextualizar, até para a gente justificar a hibridez cultural do nosso território, tranquilo? E a formação da nossa identidade enquanto latino-americanos. E, posteriormente, história vai aprofundar esse conteúdo com certeza. Estou destacando aqui também o pioneirismo da Espanha e de Portugal, beleza? O que significa o pioneirismo? Que foram os 2 primeiros países a chegarem no continente americano e colonizar esse continente. Portugal com grande destaque aqui no nosso território, aqui no Brasil, e a Espanha pegando o restante dos países latino-americanos, mas também alguns países sendo colonizados por ingleses, franceses e holandeses, como é o caso, por exemplo, dos Estados Unidos e de algumas porções ali na América Central insular, beleza? Aqui eu estou trazendo para vocês um mapa que está contextualizando isso, está facilitando a leitura cartográfica de vocês. Aqui na América Central nós temos o Império Azteca, beleza? Aqui mais abaixo também na América Central nós temos os Maias e aqui na porção da América do Sul nós temos o Império Inca. Beleza? Vocês vão reparar agora com exatidão, com precisão, onde esses povos, onde esses impérios se estabeleceram. Em primeiro lugar, eu vou falar com vocês sobre os Incas. Foi aqui perto da gente, aqui na América do Sul, ocupando territórios da atual Colômbia até o Chile e também um trecho da Argentina, passando por Peru, Bolívia, beleza? Áreas
de altitude elevada. Os incas ocupavam os Andes, tranquilo? Então você tem uma dificuldade no acesso, mas eles construíram grandes cidades, grandes impérios nessas regiões elevadas. E vale destacar, incas, maias e astecas, antes mesmo das chegadas dos europeus, eles já tinham uma tecnologia, eles já tinham grandes conhecimentos em arquitetura, em engenharia, em matemática, em astronomia, em agricultura, beleza? Então eram povos desenvolvidos, eram povos que tinham um grau de avanço tecnológico muito grande para aquele período, beleza? O governo Inca era um governo centralizado na mão do imperador e a sucessão não era hereditária, ou seja, não passava de pai para filho. Tranquilo? A capital do Império Inca é onde hoje nós temos a cidade de Cusco, no Peru, beleza? Um eficiente sistema de estradas ligava as regiões montanhosas do Império Inca, estradas que hoje estão até hoje preservadas, são utilizadas como rotas importantes, não somente para o turismo, mas também para o comércio. Grandes avanços técnicos como sistemas de irrigação em lavouras em terraceamento. Vocês vão ver uma imagem posterior que eu trago o que seria esse terraceamento, beleza? Grande conhecimento da matemática, da arquitetura e da astronomia, beleza? Aqui eu estou trazendo para vocês a principal cidade inca, cidade sagrada, cidade de Machu Picchu. Até hoje ela está lá preservada, você pode conhecer, vale a pena, é um passeio interessante, fica numa área extremamente montanhosa, tranquilo, na Cordilheira dos Andes. E aqui eu trago para vocês o que seria o terraceamento, o que seria esse modelo de agricultura em terraceamento. São degraus que eles construíam nas encostas, para quê? Para diminuir o escoamento superficial, tranquilo? Para diminuir a velocidade com que a água escoasse nessas encostas e permitindo que em cada degrau fosse possível desenvolver a agricultura. Para aquele período, bem antes do século XV, já era algo bem moderno. Você repara isso até hoje na Ásia e você também tem muitos degraus, muitos sistemas parecidos no Rio de Janeiro e por todo o Brasil, a fim de evitar o quê? Deslizamento de encostas, tranquilo? E aí você percebe, é utilizado hoje, mas foi um sistema desenvolvido lá atrás, bem antes do século XV. Beleza? Depois, nós temos os maias, que era um império que já se localizava na América Central, na península do Yucatán e também na porção istmica, ou seja, naquela porção continental da América Central, onde hoje nós temos países como Guatemala, Belize, Honduras e El Salvador. Beleza? Organização em cidades-estado. Não era um império único. Eram várias cidades que tinham as suas autonomias, as suas lideranças, beleza? Tinham os seus governos, a sua estrutura própria de poder. Viviam principalmente da agricultura. A maior parte da população, óbvio, se vivia da agricultura, era camponesa, mas possuía também uma aristocracia de militares e sacerdotes. Beleza? Vale destacar que quando os maias são, ou melhor, quando os europeus, os espanhóis, chegam na América Central, o Império Maia já não existia mais, tá bom? O Império Maia já tinha sido invadido pelos astecas, que a gente vai ver o próximo império, e já não existia mais o Império Maia. Existia naquela região apenas o Império Asteca. Grande desenvolvimento cultural e artístico, incluindo a escrita, astronomia, pintura, arquitetura e um complexo calendário. Acredita-se até mesmo que em 2012 haveria o fim do mundo, foi até roteiro de um filme chamado 2012, e esse fim do mundo estava sendo atrelado ao calendário maia. Sendo que isso não aconteceu, não era verídico, mas é um calendário que para aquele período era extremamente desenvolvido. Tranquilo? Aqui eu estou trazendo para vocês um monumento maia, beleza? E por fim, dos povos pré-colombianos, a gente vai falar dos astecas. Os astecas ocuparam o que hoje é o atual território do México e também um trecho da Guatemala. Era um império militar, então era um império muito poderoso. Era um império muito urbano para aquele período, grandes cidades bem desenvolvidas.
tendo como capital a cidade de Tenochtitlan, atual cidade do México. Tranquilo? Sociedade formada por uma elite monárquica e administrativa, em cuja base estavam artesãos, comerciantes, camponeses e escravizados. Quem eram esses escravizados, professor? Eram negros que vinham lá da África, como aconteceu aqui na colonização brasileira? Não, os escravizados aqui eram os povos conquistados, como os maias haviam sido conquistados um pouco antes da chegada dos europeus para que eles ocupassem essas terras astecas no início do século XVI. Principal atividade econômica era a agricultura. E aí você tem um modelo bem interessante de agricultura, que são as chinampas. Por quê? Você tinha terras alagadas, você tinha terras pantanosas nessa região do México, e os astecas eles utilizaram um sistema desenvolvido por eles para adaptar aquele sistema na região aonde eles estavam. Essas eram as chinampas, áreas alagadas que eles construíam o quê? Decks, aonde eles plantavam, e ali mesmo você já tinha o fornecimento de água, de nutrientes, e não só a plantação, mas também a criação de peixe. Tranquilo? Muito do que hoje nós temos como cultura alimentar vem dos astecas, dos maias e dos incas. Tranquilo? A batata, a mandioca, a questão do consumo de peixe também era muito forte nesse Império Asteca, tranquilo? E hoje nós trazemos um pouco dessas características. Então, quando a gente pega toda a história de ocupação do continente americano, a gente percebe que nós temos a colonização europeia, mas nós temos povos pré-colombianos, que se unem pré-colombianos, europeus, asiáticos posteriormente, bem mais recentes, europeus que também chegaram no América do Sul, por exemplo, vamos pegar o exemplo do Brasil, a partir do século XIX. E se a gente pegar também os negros africanos que estavam vindo para serem utilizados como mão de obra escrava, nós temos uma grande diversidade, uma grande miscigenação da nossa população, não só no Brasil, como em toda a América Latina. Beleza? Posteriormente, passando desse período pré-colombiano, eu vou falar para vocês sobre um processo que dificulta a integração do nosso continente, que é a presença de Cuba, um país socialista, tranquilo, desde a Guerra Fria até hoje um país socialista que não está completamente integrado a todo o mercado, a toda a economia, a toda a dinâmica comercial do continente latino-americano. Pelo contrário, Cuba foi controlada da década de 30 até o final da década de 50 por um ditador chamado Fulgêncio Batista, muito próximo dos Estados Unidos. Porém, em 59, com a Revolução Cubana, Fidel Castro, apoiado por um guerrilheiro chamado Che Guevara e outras forças locais, conseguiram derrubar o governo de Fulgêncio Batista e lideraram a Revolução Cubana, assumindo o poder do país a partir daquele momento. Com a chegada de Fidel Castro ao poder, você percebe o quê? Uma aproximação de Cuba da União Soviética e um distanciamento cada vez maior dos Estados Unidos, que era até então o principal parceiro comercial de Cuba. Todo o processo que leva ao desgaste do modelo de Cuba e Estados Unidos para um modelo mais próximo entre Cuba e União Soviética está descrito aqui, através do confisco de propriedades de estrangeiros, reforma agrária, nacionalização e socialização da indústria e a aproximação com a União Soviética. Nesse período, Fidel Castro pega terras que eram de imigrantes americanos e nacionaliza, tranquilo, disponibiliza essas terras para a reforma agrária. Você tem refinarias em Cuba que também são nacionalizadas, empresas principalmente de americanos que são nacionalizadas na ilha cubana, e isso tudo gera uma insatisfação muito grande dos Estados Unidos, beleza? E Cuba, em 61, declara-se socialista, declara-se totalmente atrelada, totalmente alinhada às políticas da União Soviética. União Soviética que não existe mais, beleza? Em represália, como uma forma de enfraquecer o governo socialista que começava ali em Cuba, os Estados Unidos impõem um bloqueio
econômico que tem até hoje. Ele está até hoje em atuação, está valendo até hoje. Até hoje Cuba sofre esse bloqueio econômico dos Estados Unidos. Beleza? Esse bloqueio proibia empresas e cidadãos estadunidenses de manter relações com Cuba, impedia que o país obtivesse créditos internacionais e empréstimos e efetuasse operações com dólares e também a restrição às importações de qualquer país. Se você tem os Estados Unidos como principal parceiro comercial de Cuba e a partir de um certo momento os Estados Unidos impõem esse bloqueio e todas essas medidas restritivas a Cuba, obviamente o governo cubano começa a passar por sérias dificuldades. Mas, no período da Guerra Fria, tudo isso é amenizado pela aproximação com a União Soviética. E a União Soviética passa a fornecer empréstimo, alimentos, tranquilo, passa a fornecer petróleo para o governo cubano, porém a União Soviética chega ao fim. No início da década de 90, você tem o fim da Guerra Fria, o fim do bloco soviético e a partir dali um agravamento muito grande das questões socioeconômicas do governo cubano. Por quê? O seu principal aliado comercial após o bloqueio econômico acaba. Beleza? Hoje, Cuba ainda permanece um país socialista? Permanece, mas hoje com uma aproximação muito maior da China e também da Venezuela e até mesmo num período um pouco mais atrás, por volta do início dos anos 2000, do Brasil, tranquilo? Enquanto nós temos o governo do Lula e posteriormente o governo da Dilma, tranquilo? Aqui eu estou trazendo para vocês imagens para ficar claro, para vocês visualizarem. Esse daqui do meio foi Fidel Castro. Fidel Castro morreu, tranquilo? Mas antes de morrer, em 2008, o seu irmão Raul Castro assumiu o poder em Cuba. Beleza? Raul Castro, desde 2018, não é mais o presidente, não é mais o líder cubano. O líder cubano hoje é este personagem aqui, Miguel Dias, que é, obviamente, ligado à família Castro, tranquilo? É um sucessor eleito em Cuba, beleza? Para dar prosseguimento às políticas sociais, às políticas socialistas na ilha cubana, tranquilo? Mas Fidel morreu, Raul Castro não controla mais diretamente, mas obviamente que indiretamente a sua influência ainda é muito grande, beleza? Lembrando que Raul Castro encontra-se vivo. Aqui eu estou trazendo para vocês algumas curiosidades. A gente fala muito assim, Cuba é socialista, é um país que vive numa extrema pobreza e tudo mais. Se você pegar alguns indicadores socioeconômicos, você vai perceber que Cuba, apesar de ter uma questão relacionada à sua economia, ao seu PIB muito pequeno, graças ao bloqueio econômico, você tem nas questões sociais indicadores muito positivos. Por exemplo, a expectativa de Cuba, a expectativa de vida, bate quase 80 anos. Dados recentes de 2019. A expectativa de vida no Brasil chega a quase 75 anos. Beleza? A taxa de mortalidade infantil em Cuba é muito baixa, quase zero. Tranquilo? Bem menor até mesmo do que o Brasil. Se você pegar os indicadores de analfabetismo em Cuba, também são melhores que o do Brasil, ok? Se você olhar a saúde cubana, a medicina cubana, também é algo extremamente avançado para um país que enfrenta tantos problemas econômicos e um bloqueio econômico que já dura mais de uma década, beleza? Então você tem sim problemas econômicos, você tem um governo que controla a produção, tranquilo, na ilha, mas você também tem indicadores sociais muito positivos que aí você começa a perceber que se por um lado você tem graves problemas econômicos, por um outro as questões sociais em Cuba não são tão alarmantes. Até mesmo Cuba apresenta um IDH, um Índice de Desenvolvimento Humano, melhor que o do Brasil. Tranquilo? Por fim, eu quero trazer para vocês uma outra questão relacionada à integração do nosso continente. Pensando agora na integração política, na integração comercial, beleza? Que é o Mercosul. O Mercosul, guarda isso, é importante, é o principal bloco econômico da América do Sul,
beleza? Se você olhar toda a América Latina, o Mercosul permanece sendo o principal bloco econômico. Porém, ele é restrito aos países da América do Sul. Por que eu digo que é o mais importante mesmo numa abordagem da América Latina? Porque seria o bloco mais forte que reúne países latino-americanos. Tranquilo? O Mercosul foi criado em 91 a partir da assinatura do Tratado de Assunção entre 4 países: Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. Beleza? Em 2012, o Mercosul recebe um outro país, que é a Venezuela. Tranquilo? Então, a partir de 2012, o Mercosul passa a ter 5 países: Brasil, Paraguai, Argentina, Uruguai e Venezuela. Mas, em 2016, a Venezuela é suspensa e permanece até hoje as suas atividades suspensas dentro do bloco por questões relacionadas ao descumprimento do protocolo de adesão e também de cláusulas democráticas. A gente sabe que a Venezuela vive um regime ditatorial, um regime extremamente isolado, que passa por graves problemas socioeconômicos, tranquilo? E também uma tensão muito grande dentro do próprio país, e por essas questões o bloco suspendeu a atuação da Venezuela. Mas, mesmo suspenso, vale lembrar que o Mercosul ele tem 5 países membros, tranquilo? Porém, todos os países da América do Sul são associados, são filiados ao bloco. Beleza? A Bolívia é o país que está mais próximo de ingressar no bloco. E você tem aqui todos os países da América do Sul dentro do bloco. Alguns com um grau de integração mais elevado, que é o caso de Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, tranquilo? Mas todos têm alguns direitos, têm algumas participações dentro do bloco. E o que o bloco econômico Mercado Comum do Sul proporcionou para os países integrantes? Ele proporcionou uma circulação interna de bens e serviços gratuito, ou seja, taxa zero, o fim de tarifas alfandegárias de circulação entre os países membros. Tranquilo? O Brasil importa da Argentina, o Brasil exporta para a Argentina, tudo isso com tarifas zero. Criou-se também uma tarifa externa comum. O que seria essa tarifa externa comum? É um imposto para todos os países que não fazem parte do bloco. Um imposto que deve ser igual para que todos os países recebam. Tranquilo? Não adianta um país que não faz parte do bloco querer se inserir dentro de um país para depois distribuir suas mercadorias a partir do bloco econômico. Ele tem que pagar os impostos iguais para todos os países. Beleza? E por fim, uma política comercial comum. Tranquilo? Além disso, você tem também uma circulação de pessoas livre dentro desses países associados do Mercosul. Se você pensar, para quem já viajou pela América do Sul, você não precisa de visto, de autorização, tranquilo? Você com a sua identidade sendo emitida recentemente, ou seu passaporte, mesmo sem o visto, você consegue ingressar em todos os países da América do Sul. Se você for até Foz do Iguaçu, você com a sua identidade, você entra na Argentina, e até mesmo sem identidade, sem uma identificação prévia, você entra no Paraguai. Tranquilo? Todos esses acordos estão relacionados ao Mercosul, que aproximou os países sul-americanos. Tranquilo? Transformando esse bloco no 5º maior PIB do mundo, a 5ª maior riqueza produzida do mundo. Então, é um bloco econômico importante, tão importante que recentemente, no ano passado, assinou um acordo com a União Europeia, um acordo de livre comércio, tranquilo, que não está ainda em vigor, mas que nos próximos anos, com a aprovação de todos os países membros da União Europeia, ele vai sim ser efetivado. A tendência é essa, gerando o quê? Um acordo de livre comércio entre o maior bloco da América com o maior bloco da América, melhor, da Europa. Lembrando aqui, maior bloco da América Latina, tá bom? Eu não estou falando aqui de todo o continente americano, porque nós temos o NAFTA, que engloba os países da América do Norte. Englobando aqui a principal referência em acordo comercial mundial, que é a União Europeia. Tranquilo? Então, seria vantajoso para o Mercosul? Em alguns aspectos sim, outros não.
a gente pode detalhar isso melhor com vocês em sala de aula. Tranquilo? Mas esse bloco ainda não está consolidado, esse acordo entre os dois blocos. Mas você tem do ano de 2019 uma assinatura que nos próximos anos, com a aprovação dos países europeus, você vai ter efetivamente esse acordo comercial, tá bom? Por fim, eu quero pedir para vocês o seguinte: não deixem de ler a apostila 2. A partir da página 306 começa esse conteúdo que eu trabalhei com vocês. E eu abri a nossa apostila e nós temos muitos exercícios objetivos e discursivos sobre esses temas. Façam esses exercícios, estudem em casa, tranquilo? Na semana que vem, a gente vai estar com conteúdo novo, conteúdo da apostila 3. Então, para a gente não ficar com a matéria sobrecarregando os estudos de vocês em casa, façam já nessa semana todas essas atividades relacionadas à apostila 2 e a essa questão de integração política e econômica da América Latina, tá bom? Eu quero desejar um abraço, que vocês fiquem em casa, que vocês passem por essa quarentena com saúde, tranquilo? Em breve a gente vai estar em sala de aula com vocês e até a próxima.